vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando. Também, turminha, vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos focar aqui, né, no planeta Terra, né? Por dentro e por fora. Vamos entender a estrutura, né, que está envolta aí, né? Na verdade, o planeta Terra, né, dentro aí do universo e também a sua estrutura interna. Olha, uma aula super importante com muita informação, né, para vocês. Então, fiquem agora com a explicaçãozinha da prova. Aqui a Pro colocou a definição, né, de uma ciência que vai ajudar, né, demais, inclusive, na geografia. É a geologia. Então, geo, como eu costumo dizer para vocês, né, quando eu apresento a definição de geografia, geo significa terra. E aí a logia aqui seria a ciência, né, o estudo. Lembrando que a Pro diz também no estudo da geografia, né, que é o estudo dessa terra, só que lembrando que a geografia, né, o grafia significa descrição, né? Então a nossa disciplina, né, a geografia, ela tem nessa descrição do planeta Terra. Aqui a geologia é a ciência que vai estudar, que vai ajudar a gente a datar os fenômenos, né, que aqui aconteceram e que aqui, né, estão acontecendo. Então, a definição de geologia é essa, turminha, essa ciência, né, da Terra, que vai estudar, né, o nosso planeta Terra. E aí, eu costumo dizer para vocês, né, que para a gente poder datar, para a gente poder conhecer essas informaçõezinhas, né, todas, né, aí que a gente precisa, vai ser feito a partir de quê? Dos vestígios, tanto de vegetais, né, quanto aqui dos animais. Né? E também aqui a gente vai estudar um pouquinho também dos minerais, para poder entender, né, aí o processo e datar, dizer, isso aqui a gente achou em tal período, isso aqui a gente achou em tal período. Então, os estudiosos sexto ano utilizam esses vestígios, né, de animais, de vegetais, né, e alguns minerais também, para poder fazer essa datação a partir da geologia. Então, por isso que ela é tão importante aqui na geografia, porque é a partir da geologia que a gente vai poder fazer a datação aí dessas informações que a gente tem. Quando a gente diz que a Terra, né, se formou há 4,6 bilhões de anos, como é que a gente sabe essa informação? Né? Como é que os cientistas descobriram essas informações? Então, é a partir, né, do estudo da geologia, né, fazer esse estudo a partir principalmente do carbono, né, que a gente encontra nesses materiais, ok? Então, aqui vai ser feito, né, essa datação a partir dessas informações que esses geólogos encontram. Depois, a Pro queria colocar para vocês, né, algumas informações e principalmente a diferenciação do tempo da natureza ou tempo geológico e também do tempo histórico ou tempo do homem. Por que, professor, a gente tem esses dois tempos? Porque pensa aí como é injusto quando a gente fala dos fenômenos que acontecem no nosso planeta Terra, sexto ano, a gente fala de bilhões de anos, né? Então, os dinossauros estavam aqui, né? Aí a gente mensura em bilhões. Quando a gente fala do ser humano, a gente não chega nem a 100 anos, né? Aqueles que, né, tem uma saúde muito boa, uma situação muito boa, sexto ano, chega a 100 anos. Então, não tem, assim, condição de comparação desses tempos, né? Então, por isso que a gente cria aqui, né, para poder, né, mensurar e datar, a gente cria o tempo da natureza, o tempo geológico, né, que corresponde o quê? A uma datação, né, feita com base em rochas, né? E também aqui com observação nas marcas, né, de alguns eventos, né? E aí a gente vai poder fazer o quê? Calcular a idade aproximada dos fenômenos e também da Terra, ok? E aqui é a função do tempo geológico, é fazer essa datação, essa medição do nosso planeta Terra, dos fenômenos que aqui foram acontecendo. Isso daqui é tempo geológico. O tempo histórico ou o tempo do homem é aquilo que a gente vai fazendo, né, contando a nossa própria história. E aí eu costumo dizer que ele vai ser aquele tempo que a gente diz, ó, em horas, né? Então eu levei tantas horas para poder estudar aqui, para ver a videoaula de geografia. Então, isso daqui é o tempo
histórico, né? Que a gente também brinca o tempo do homem, o tempo aí cronológico. E aí ele vai acontecer, né, com base em minutos, horas, dias, anos, décadas, né? E aí a gente vai fazer aquela medição que a Pro já trabalhou com vocês. Então, turminha, é muito importante a gente visualizar qual é o tempo que a gente está utilizando para poder fazer essa datação. Se for relacionado ao nosso planeta Terra, ele é o tempo geológico. Se for, né, a acontecimentos que marcaram o ser humano, né, nós, então a gente vai falar do tempo do homem ou tempo histórico aqui, ok? Que alguns também falam tempo cronológico, né, para poder facilitar. E aqui só a Pro colocou essa informaçãozinha só para a gente poder lembrar, né, o período de início, né, do nosso planeta Terra aqui, que a gente disse, né, que surgiu aí dentro do universo, das galáxias, do sistema solar, né, aqui 4,6 bilhões de anos. Só que como era esse planeta aí nesses, né, início aí, 4,6 bilhões de anos? Já era, né, como a gente tem hoje, né, a gente tem as mesmas características, o que é que vocês acham? Pensem aí. Então, eu já comentei com vocês em outros momentos, né, turminha? E aí eu preciso que vocês lembrem que as condições do planeta lá no início, né, nesse 4,6 bilhões de anos, era totalmente diferente. Então a gente tinha uma formação do planeta totalmente diferente. E por que é importante esse tempo aí geológico? Porque a gente vai perceber que a gente passou por períodos aí de constante mudanças, né, de constantes transformações. Então, ele vai dizer assim, de que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Ou seja, como é que formou a nossa litosfera, essa camada aí de rochas, né? Então, é importante que vocês entendam que o nosso planeta Terra, como a gente conhece hoje, ele foi, né, formado a partir do resfriamento, né, do magma. Então, a gente costuma dizer que lá no início, né, o nosso planeta Terra era como se fosse uma grande bola aí de fogo, né, por conta do magma, né, era realmente temperaturas elevadíssimas. E quando a gente vai passar, né, com o passar do tempo, a gente vai ter o quê? O resfriamento, né, a partir de uma dinâmica de transformação, mesmo que a gente vai ter dentro do interior aqui do nosso planeta. Então, a gente vai passar por essa transformação e a gente chega, né, à consolidação aí da nossa litosfera a partir do resfriamento desse magma. Então, a gente tem aí a consolidação dessa crosta terrestre. Antes disso, a gente não tinha uma crosta, né? A gente tinha aí somente a formação desse planeta, turminha aí, né, como se fosse aí realmente uma grande, né, força aí mineral, de rochas, né, que a gente tinha aí, só que a rocha mais magmática, ok? Então, no início, né, a gente tinha essa massa pastosa e depois, com o resfriamento do magma, a gente vai ter realmente aí a consolidação dessa litosfera. Então, vocês precisam entender que durante esse período todo aí, né, a gente, o ser humano ele vai ser, né, a nossa última colocação aqui dentro do planeta Terra. Então, a gente é bem recente, né, se a gente for comparar a outras forças que a gente tem aí anteriormente. Então, é importante que vocês entendam realmente que essa litosfera ela vai acontecer a partir desse processo lento, bem lento, desse resfriamento aí, desse magma, ok? E aí a gente consegue formar essa camada mais sólida, o que antes a gente não tinha. Ok? E aí é importante que vocês entendam que isso se dá muito a partir das águas, né? A partir dessas primeiras águas que a gente tem aqui, que são, né, que formaram os oceanos. Então, muita gente, né, costuma se perguntar como é, né, que a gente tem os oceanos aí no nosso planeta Terra. Então, é um questionamento que é muito interessante, né? Então, assim, a gente tem várias teorias, turminha, para dizer como é, né, que surgiram essas águas, né, principalmente as águas dos oceanos e tudo mais. Mas, né, para facilitar aqui o entendimento de vocês, né, porque a gente tinha aqui, né, várias composições químicas, né, que fizeram aí, né, com o passar do tempo, esse resfriamento, né? E aí essa composição, né, gerou o que a gente chama do vapor de água.
né? Então, a partir dessa mistura aí de vários, né, componentes químicos, turminha, a gente começou aí por o vapor de água. Esse vapor de água, né, aí dentro do processo, né, que a gente chama de condensação, a gente teve aí, né, ele começou a precipitar, né, na forma realmente de água. Então, os primeiros oceanos foram formando assim. Só que na primeira chuvinha já deu certo, já começou a acumular água? Não, né? Porque o planeta Terra ainda estava muito quente, porque estava passando pelo processo de resfriamento, né? Então, quando bateu essa primeira água, aí a partir desse vapor, né, que a gente tinha aí, precipitou, as primeiras águas que bateram evaporaram novamente. E aí a gente começa o processo do ciclo da água, né? E aí faz o processo totalmente de novo, né? Chove novamente, resfria, né? E aí começa a resfriar, né, mais e mais o nosso planeta, até quando a gente chega num período que a gente consegue essa água não mais bater e evaporar tão rapidamente. Permaneciam algumas aí já no nosso planeta Terra, né? E aí a gente vai, né? Eles vão se acumulando, né, em locais mais baixos, né, que tinham essas condições. E assim a gente começa, né, a formar os nossos primeiros, né, oceanos. E aí a gente diz, né, dentro dessa lógica formou-se a atmosfera e também a hidrosfera. A atmosfera é a camada, né, gasosa, que vai fazer o envolto do nosso planeta Terra, e a hidrosfera, essa camada aqui de água. Viu? Então é importante que vocês entendam que essa água aqui é que vai dar, né, as primeiras fontes de vida. Então a vida, né, ela vai surgir aí a partir da água. Então os nossos primeiros seres vivos, né, encontraram condições para estar aqui realmente nos oceanos. É tanto, né, que a gente vai a partir do longo período aí histórico, né, geológico, muitos seres vivos que existiam nesse momento aqui, eles acabam desaparecendo, né? Então a gente diz que cerca de 95%, né, dos primeiros seres vivos, né, que encontraram condições aqui, né, na água, nesse momento aqui de surgimento do ser vivo, eles desapareceram, né? Por quê? Porque foram passando por transformação, o planeta Terra foi passando por transformações e aí ele não encontrou mais a condição adequada. Então, a gente não poderia sobreviver nesse momento, né, no planeta Terra, da mesma forma como eles, com o passar do tempo, eles também não conseguiram sobreviver, né, na condição atual. Então, os primeiros seres vivos, né, surgem aqui, só é possível a partir da água, né? Então, e outra coisa, é importante observar aqui, os primeiros seres vivos, né, eles se davam a partir de animais aí marinhos. Né? Os peixes foram a primeira aí classificação. Depois veio os anfíbios, né, que são aqueles, né, a gente vocês vão ver mais pra frente, né, em ciência, mas é aqueles animais que se adaptam tanto à água quanto ao ambiente terrestre. Então perceba que é toda uma evolução, inclusive nos próprios seres vivos. Então a gente tem o quê? Os peixes que eram adaptados 100% à água. Depois a gente vai ter os anfíbios, né, que vão ser o quê? Aqueles que, ora, estão na água, vou citar aqui os exemplos dos sapos, né, e outra hora eles podem ir para o ambiente aí terrestre, mas ainda dependendo muito da água, né. Depois a gente vem aí os insetos, os répteis, as aves, né, e por último, né, nós, os mamíferos, né, todos os mamíferos aí. Então, surge aqui, né, essa vida surge na água e depois vai passando por um processo de evolução, ok? Então tudo vai depender desse processo aí evolutivo. Tranquilo? Sexto ano. Conseguindo aqui compreender o que a Pró tá querendo colocar de início para vocês? Bom, então aqui ele vai dizer assim, ó, que a Terra ela é, né, um grande mutante. Por quê? Porque é aquilo que a Pró tá dizendo desde o início da aula. Ela precisou passar por grandes transformações para se adequar, né, a condição que o ser humano, né, precisasse para nascer. A gente costuma dizer que a gente foi o último, né, a chegar aqui no nosso planeta Terra e foi o que mais modificou, né? Até uma colocação aí interessante. Então, né, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, né, nosso planeta sofreu várias modificações. Por quê? Porque a gente passou por eras, né, geológicas de
resfriamento, né? E a gente também aquecimento, resfriamento, aquecimento. Então, cada era marca especificamente uma forma, né, que esse planeta Terra estava. E a gente consegue observar isso a partir justamente desses vestígios que a Pro já comentou anteriormente. Então, é muito interessante que a gente observe que, né, dentro dos estudos aí geológicos e também, né, a paleontologia vem para ajudar nessa datação, nessa investigação, a gente consegue descobrir, né, essa origem e evolução do nosso planeta Terra, né? Então, é tudo muito bem comprovado para a gente poder estar aqui explicando para vocês nesse processo de datação dos fenômenos que aconteceram aqui, ok? E aí, os fósseis e as rochas vão conseguir fazer isso muito bem a partir, né, dos estudos, principalmente do carbono, ok? Então, é essa aí a ajuda, para poder a gente conseguir realmente datar. O que eu queria mostrar para vocês aqui? A nossa tabelinha, né, das eras e dos períodos. É importante que vocês entendam que a gente tem, né, de baixo para cima, né? Então a gente tá aqui nessa última, né, era geológica. E eu costumo dizer para vocês que a gente tem a primeira, que a gente chama de pré-cambriana. Então essa pré-cambriana era, como a gente pode dizer, aqui a gente tem o surgimento dos primeiros seres vivos, aqueles lá que habitavam a água, mas que era tudo muito remoto, né? Então, a gente tem aqui essa primeira era, grande era geológica. Depois da pré-cambriana, a gente teve, né, a que a gente chama de paleozoica. A paleozoica, né, a gente tem aqui o surgimento de algumas, né, algas marinhas, né, que vão ajudar demais no processo, né? Os répteis também surgindo aí, já mais adaptados, né? Mas o que eu queria colocar para vocês, né? A Mesozoica, a era Mesozoica, que é que a gente tem o quê? O surgimento dos dinossauros, né? Aqui, e o fim dele também. Então, essa era, que a gente chama da era Mesozoica, ela vai ser a era referente ao início, né, o aparecimento e o desaparecimento dos dinossauros. Na era seguinte, na Cenozoica, é que o ser vivo, né, o ser humano, na verdade não é o ser vivo já surge aqui bem antes. O ser humano, ele surge. Então, por isso que a gente costuma dizer que não há, né, essa relação nem próxima aí de convívio, de habitação na Terra desses dois grandes elementos que marcam, né, todo esse período histórico. Por quê? Porque a gente teve esses dois aí elementos em períodos, né, em eras totalmente diferentes, divergentes. Ok, turminha? E aí, por isso que a gente coloca, né, a presença dos dinossauros, dos seres humanos aí em eras totalmente distintas. Então, não habitaram o planeta Terra no mesmo momento. Então, é importante que vocês se liguem aí, né? E nossa última aqui, né, na escala evolutiva, né, que deu origem ao ser humano, né? Então, assim, é muito interessante que vocês, né, observem que até a própria chegada do ser humano foi um processo, né, de evolução. Ok? Então, era só para a gente poder apresentar hoje alguns pontozinhos, né, que a gente vai trabalhar de uma forma mais aprofundada na próxima aula. Estudem, observem, né, essas informações iniciais, introdutórias do capítulo de vocês. Próxima aula a gente vai trabalhar, né, essa importância do ser humano, né, por isso que ele vai ser considerado aí o ponto mais marcante na história do planeta Terra, né, a introdução do ser humano, porque, né, que eles foram os últimos e são considerados os mais importantes. E também vamos estudar um pouquinho agora da classificação rochosa, ok? Dessa transformação do mineral e das rochas, para a gente poder entender, né, os tipos de formação que a gente tem atualmente, ok? Mas aproveitem a aula, observem, pesquisem aí bem mais, né, sobre o tema, para vocês ficarem, ó, fera, ok? A Pro deseja que vocês, né, tenham conseguido captar as informações, cheiro no coração e até a próxima aula. Fiquem com Deus.